Olá, boa noite na paz do Senhor. Vamos dar sequência ao estudo da revista da Escola Dominical, segundo trimestre, da lição de juvenis, que tem como tema da revista do trimestre Jesus e o Reino de Deus. E hoje trataremos da lição de número 7, que tem como tema a ressurreição de Cristo. Texto áureo fala assim: e depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. Mateus 28, versículo 7. O nosso primeiro tópico desta lição, ele fala o milagre da ressurreição. Observe que a Bíblia fala inúmeras vezes que houve ressurreição. Por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Elias, ele ressuscitou o filho de uma viúva. Né? Também fala que Eliseu ressuscitou outro jovem. E o próprio corpo de Eliseu, após mortos, os ossos de Eliseu, jogaram o corpo dentro do sepulcro, onde estava Eliseu, né? E os ossos, e esse homem que foi jogado dentro desse sepulcro tornou a ter vida. A Bíblia no Antigo Testamento, ela fala do ato da ressurreição. Também no Novo Testamento, Jesus Cristo ele ressuscitou o filho de uma viúva de Naim, está lá em Lucas 7. E a Bíblia também fala que ele curou e ressuscitou a filha de Jairo. Isto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Ressuscitou a Lázaro, amigo de Jesus. Jesus ressuscitou a Lázaro. Está em João capítulo 11. E o versículo 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este primeiro assunto, tema da lição, esse primeiro tópico da lição, melhor dizendo, ele fala do milagre da ressurreição. E teve mais algumas ressurreições, por exemplo, uma Dorca, Tabita, né? O Eutico, aquele jovem que caiu quando Paulo fazia aquela pregação muito prolongada, né? Ele caiu e o próprio Paulo disse que a vida estaria nele e ele tornou a viver novamente. Então, observemos que a ressurreição de Cristo tem um caráter especial. Ele mesmo havia predito a sua ressurreição. Muitas pessoas já morreram, muitos líderes religiosos já morreram, mas eles estão nos seus sepulcros ainda. O diferencial do cristianismo para as demais religiões é que no cristianismo existe um Salvador que já ressuscitou, não é? E mesmo está à direita de Deus e venceu a morte. A Bíblia diz que esse Jesus Cristo, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu todas as coisas, né? Porque ele propôs no seu coração em vencer. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, inclusive vence a morte. Porque a Bíblia diz que todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Isso é indubitável. Isso aí é uma coisa que não tem como escapar. Nem aquele mais santo, mais pecador, ou qualquer. Todos nós vamos passar pela morte. A diferença é que aqueles que estão em Cristo, eles passam da morte para a vida. Porque a vida encontra-se em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o milagre da ressurreição, ele é gerado em Deus. Nenhum líder religioso teve o poder de vencer a morte, mas Cristo teve. E isto é o diferencial da ressurreição de Cristo para os demais homens. Ok? Observe que quando Jesus Cristo morreu, também a Bíblia diz que algumas pessoas ressuscitou ali com ele, juntamente. Né? Mas quem ressuscitou tornou a morrer. Cristo não. E mais uma curiosidade interessante é que Jesus Cristo tinha predito a sua morte, ele tinha profetizado. Ele disse que o Filho do Homem ia ser entregue aos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E este fato aconteceu. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Ok? Ele morreu, mas ressuscitou e o seu sepulcro está vazio. Ele triunfou sobre a morte ao terceiro dia. E a cruz não venceu, o inferno não venceu e nem a morte o venceu. Cristo triunfou sobre tudo. Amém?
Passamos esse primeiro tópico, vamos para o segundo, que diz as testemunhas da ressurreição. Observe que Jesus Cristo apareceu a algumas pessoas após ressuscitar. Cristo simplesmente não ressuscitou e ficou em anonimato. Ele propagou a sua ressurreição. Primeiramente, ele apareceu a algumas mulheres. Apareceu a Maria Madalena, né? Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 9. Ele apareceu de manhã aos seus discípulos. Isso se encontra também em Lucas capítulo 24. Ele apareceu a Pedro, né? Lucas 24, 34. Ele apareceu aos 11 discípulos, está em Lucas 24. E ele também apareceu a algumas outras mulheres e aos 11 discípulos. A todos os seus discípulos e aqueles que estavam naquela volta de Jesus, ele apareceu. Alguns chegaram a questionar. Ele não ressuscitou. Parece que eles esqueceram de que o mestre havia dito, adolescente, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não acreditavam. E Jesus chegou, isso se encontra no capítulo de Mateus, Lucas, capítulo 24 e o versículo de número 39. Ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, mas vede que eu tenho. Jesus desafia eles a tocar nos pés e nas mãos. Jesus apareceu aos seus discípulos. Às vezes a gente temos dúvidas em algumas circunstâncias da nossa fé. E às vezes Jesus Cristo nos põe à prova. Ele nos chama para um desafio. Você precisa crer. Venha e veja que sou eu. Venha e veja, toque nas minhas mãos. Ou seja, veja o milagre de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, adolescente, nós precisamos acreditar em Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é digno de toda credibilidade. Talvez, em outra ocasião, Jesus disse: eu venho em meu nome, em nome do Pai, e vocês não me aceitam. Mas se outro viesse em meu nome, vocês aceitariam. Então, eu quero fazer um desafio, mas você que é adolescente, você que é jovem, essa lição é para você. O tema é universal, ele trata para todas as faixas etárias, né? Não só para adolescentes, mas eu quero o adolescente focar para que você não duvide e creia que a morte de Cristo foi real e que Cristo colocou à prova. Ele apareceu a algumas pessoas e isto foi relatado em livros biográficos ou sinóticos, nos evangelhos, e historiadores, né, como Flávio José e outros, que narraram que Jesus realmente ressuscitou. E outra coisa, em Atos, diz que ele subiu enquanto os varões galileus estavam olhando, fitos nos olhos, né? Varões galileus, por que vocês estão olhando para este Jesus, né? Que vocês veem subir? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Então, Jesus Cristo ressuscitou e está à direita de Deus, ok? E apareceu algumas pessoas. Terceiro subtópico diz assim: mas qual significado da ressurreição para nós? Qual o significado? Olha só, as outras religiões tiveram líderes que morreram. O cristianismo teve um que ressuscitou, está à direita de Deus. O túmulo está vazio. Se você for lá no túmulo de Maomé, em Meca, ou na cidade onde ele está enterrado, se você for ver o túmulo de Siddhartha Gautama, de tantos outros líderes, você vai ver eles lá, os restos mortais dos faraós e etc. Mas o de Jesus não. Agora, o que é interessante nós notarmos é que ele nos deu uma garantia que está lá em Coríntios, capítulo 15. Ele diz na Bíblia que a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória, o teu aguilhão, né? Mas capítulo 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Então Cristo ressuscitou. Cristo nos deu vitória. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, né, tem vida. Uma vez Jesus conversando com os escribas e fariseus, ele disse: vocês examinam as escrituras, está lá em João 5,39, né, se não falha a mente, vocês examinam as escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna.
E são elas que de mim testificam. Contudo, no entanto, todavia, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, quem crê em Jesus, quem vai a Jesus, ainda que morra, viverá. Todos nós vamos morrer. Isso é fato. Se Jesus não vier buscar a igreja, então todos nós iremos morrer. E nós não devemos ter medo da morte. Porque quem está em Cristo tem vida. Quem não está em Cristo aí tem problema. Vai ter problema e precisamos reconhecer esse detalhe. Ok, adolescente? Medite nessas palavras, a ressurreição de Cristo. Aceite a Cristo e viva com Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Creia nessa palavra, ok? O último tópico fala, vencendo 2 convites. Primeiro, aceite a Cristo. E o segundo, ide. Aceite a Cristo e ide. Aceitei a Cristo. E agora vou pregar o evangelho e anunciar que ele ressuscitou. Amém? Cristo ressuscitou. Deus abençoe. Deus abençoe e creia na palavra. Cristo ressuscitou. Essa palavra tem que ficar na sua mente. Cristo ressuscitou. Não duvides, creia no Senhor que Ele está às portas. E com isso encerramos mais uma aula da Escola Dominical. Ok?